Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. Tivemos uma semana aí muito conturbada no mundo político. Eu peço que você assista esse vídeo até o fim. Eu sou uma pessoa muito criteriosa em relação à informação. É óbvio que eu, como você e como qualquer outro, já compartilhamos ali nas redes sociais alguma informação falsa e tal, alguma coisa que você rapidamente ali olha e de repente compartilha. Eu tenho me policiado muito em relação a isso, mas quando eu faço um vídeo, quando eu realmente escrevo um artigo, eu costumo ir lá na fonte primária, eu costumo me informar melhor e tal, para exatamente botar uma posição bem equilibrada, bem ponderada e bem próxima aos fatos. Então eu peço que você assista até o final desse vídeo, que eu tenho informações muito importantes a dar. E se você, obviamente, ainda não está inscrito no canal, vá lá, se inscreve, dê a sua impressão e principalmente compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou já com uma ressaca, né, do dia 30, onde o candidato da oposição foi vencedor nas urnas. Houve ali um silêncio inicial do presidente, que depois veio, obviamente, fazer o seu discurso. Ele não assumiu publicamente a derrota, nem poderia fazê-lo, afinal de contas, ainda existe por trás de tudo isso um trabalho, né, feito ali pelas Forças Armadas, que está fazendo a conferência dos dados, né, e vai emitir um relatório a respeito das eleições. E, obviamente, que o presidente, como comandante supremo, né, das Forças Armadas, ele teria que dar essa, vamos dizer, essa credibilidade ao trabalho e até essa consideração ao trabalho que estava sendo feito. Então, obviamente, que ele não poderia ter feito nada diferente. Ao mesmo tempo, ele abriu ali para que fosse começado o processo de transição. Enquanto isso, houve a paralisação aí no Brasil todo, mais de 800 pontos aí nas estradas federais, caminhoneiros pararam nas estradas, houve ali muita discussão, ainda há muita mobilização popular contra os resultados das eleições. Eu acho que toda a mobilização popular, por mais que você não concorde, ela é legítima. Falar que pessoas, inclusive, que estão pedindo lá a intervenção federal ou militar, seja lá o que for, é um ato antidemocrático, é uma grande mentira. Numa democracia você pode falar qualquer coisa, você pode pedir qualquer coisa. Não significa que você vai ser atendido ou que as instituições vão romper com a Constituição para atender essas demandas, mas pleiteá-las é extremamente legítimo. Inclusive, existe aí um artigo muito polêmico da Constituição que dá combustível a isso, né? Que seria o artigo 142, que é uma coisa ali que está jogada na Constituição e que ninguém nunca usou, então não sabe muito bem para o que serve e quais são as consequências de você usar um artigo como esse. Mas ele está lá, não dá para ocultá-lo dentro do texto constitucional, como estão tentando fazer com os direitos dos cidadãos. Em todo caso, essa semana também aconteceram coisas curiosas que vêm dessa nova, vamos dizer, duplo pensar promovido por essa novilíngua, né? E um deles, que eu achei muito interessante, foi o caso da Cássia Kiss, né? Que está tendo vários problemas lá dentro da Globo porque ela falou uma coisa que está muito ligada à desordem informacional. Ela disse que homem com homem e mulher com mulher são incapazes de gerar filhos. Em relação às própria mídia, né, a gente está vendo agora uma diferença muito interessante de tratamento das coisas, né? O que era orçamento secreto nas manchetes, né, toda vez que era tratado ali a matéria, estava sempre esse termo, né? O orçamento secreto, toda vez que se referenciava a tais emendas do relator. Bom, a partir de agora, o orçamento secreto foi extinto. Agora, nas manchetes de jornais, é só emendas do relator. E eu não acredito que vá durar mais de 30 dias. Vai surgir uma manchete assim: emendas do relator são fundamentais e instrumento legítimo para a governabilidade do presidente Lula. Enfim, a gente tem outros fatos acontecendo, são muito interessantes, né? E é bom a gente observar, porque a liberdade ela não é perdida de uma única vez. Primeiro, eles te calam, eles relativizam a própria liberdade de expressão. Depois, eles relativizam o direito à propriedade. E isso aconteceu agora, com o Barroso instituindo uma comissão que vai avaliar se o invasor de uma propriedade privada ele tem ali o direito, né, de invadir, né?
Então, a partir de agora, essa comissão ela vai ser interessante porque se parte do princípio, né, que as pessoas são incorruptíveis ou não servem a um interesse do Estado. Então, essa comissão, muito provavelmente uma comissão permanente, né, não sei como vai funcionar isso, mas ele começa exatamente a relativizar esse direito de propriedade. Daqui a pouco eles vão relativizar o direito de herança, daqui a pouco eles vão relativizar uma série de direitos, de maneira a que o Estado seja o grande, vamos dizer, condutor, o grande irmão que vai levar você, assim, àquela felicidade, que é a felicidade a qual você vive sem poder se contestar, você vive sobre o manto, né, das decisões de terceiros. Mas essa semana também aconteceu uma coisa muito interessante, e de todas as besteiras que eu ouvi, fake news que eu ouvi e tudo isso, uma das coisas que eu vi que tem consistência, eu nomeei aí como dossiê Argentina, para não causar nenhum tipo de queda aí no vídeo e tal, mas para quem assistiu, para quem viu, é muito interessante a exposição dos dados, onde o analista pega o resultado das urnas, vamos dizer assim, mais antigas, que não foram objeto daquele teste de integridade feito pelas Forças Armadas, porque esse teste de integridade só foi feito nas urnas novas, as urnas fabricadas em 2020, as antigas não sofreram esse teste. As antigas são a maior parte dessas urnas, né, tem maior número. Essas urnas antigas elas foram agrupadas na análise e as urnas novas foram agrupadas. Aí se fez um gráfico, né? E nas urnas novas se mostra uma mancha muito, vamos dizer assim, muito favorável ao próprio processo eleitoral. É uma mancha mesmo, ela está ali difusa, né? Então é um comportamento eleitoral legítimo. Na outra, que agrupa essas urnas mais antigas, você vê um gráfico totalmente diferente. Você vê um gráfico geométrico, um triângulo, né? Muito claro ali, perceptível. E quando você vai fazer análise de votos, né, as distorções de voto, as urnas novas se comportam de uma forma e as urnas antigas se comportam de outra. Na verdade, elas tinham que se comportar de maneira semelhante e não tão discrepante. Bom, isso é um indício muito grave e deve ser olhado aí. Acredito, inclusive, que já deve estar, as próprias Forças Armadas já devem ter olhado isso. Eu faço referência àquele filme da história de Alan Turner, né, o criador do computador, não me recordo agora o nome do filme, alguma coisa assim do código, não sei o que e tal, que é aquela história da Segunda Guerra Mundial, que o Turner constrói o primeiro computador para decifrar aquela caixa nazista, a Enigma. E eles não conseguiam decifrar de forma alguma e tal, e porque esse código era trocado a toda hora e tal, até que uma radialista, né, ela vendo a conversa entre um piloto alemão e uma pessoa, uma mulher, né, que estava na base, eles sempre se despediam com uma palavra. E esse piloto fazia a mesma coisa quando ele fazia a carta do Enigma. Então ele no final da carta ele falava a mesma frase que ele dizia. Através dessa correlação, eles conseguiram decifrar, vamos dizer, aquele código. Então, nesse momento, eu sei que o Exército estava debruçado em cima de várias premissas, vamos dizer, para achar alguma falha no sistema, mas quem sabe esse apontamento, essa direção que foi proposta por esse analista, por esse grupo de analistas que apresentou esse trabalho lá na Argentina, ele seja o caminho que deve ser agora, inclusive, verificado, né, para que seja checado se isso daí realmente tem fundamento. O site do TSE saiu do ar, não acredito que seja nenhum tipo de ação do próprio tribunal, não creio nisso, creio mais que tenha sido o número de acessos, né, as pessoas acessando ao mesmo tempo. O site, muitos sites caem por causa disso. Eles derrubam porque eles não têm essa capacidade, né, de muita gente acessando ao mesmo tempo, isso daí é claro, então não seria diferente no TSE. Então houve sim muita gente procurando essas informações para poder checar esses dados, e agora a gente tem que crer, né, que vai haver uma apuração séria disso. Né? Já fora do Brasil se fala muito, já está se falando sobre esse problema, né? Eu estou evitando falar a palavra do que está na minha cabeça, porque eu não quero me precipitar em nada, não quero que esse vídeo seja derrubado de forma alguma, porque eu sou um democrata, eu sou uma pessoa de direita, e para mim, realmente, a vontade do povo é soberana.
Mas não dá para não lembrar, né, que essas nossas urnas, né, foram usadas lá na eleição da Venezuela, entre Maduro e Guaidó, e o Maduro ganhou por uma margem ínfima de diferença de votos. E todo mundo teve que engolir aquilo lá. E, pelo que parece, as urnas foram muito, assim, vamos dizer, muito alinhadas com o regime que estava lá em vigor. E como elas não são auditáveis, né? Aliás, as urnas em si, elas são auditáveis. O voto individual, ele não é auditável. Então, nós temos esse problema. E aí a gente vai lembrar das ações também que ocorreram nesse percurso, né? Para impedimento, na intervenção do Supremo Tribunal Federal com relação ao voto impresso, as questões de auditagem. Então a gente vai se lembrando de tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu peço a vocês e tal, meus amigos, irmãos brasileiros, que tenham calma nesse momento, tenham muita calma, confiem nas Forças Armadas, porque elas não vão entregar o país, né? Elas não vão abrir mão da cidadania, do patriotismo e do respeito à lei e à ordem. Então vamos aguardar com calma, porque agora existem elementos para serem realmente estudados, existe um caminho para ser auditado e a gente deve ver os resultados, né, nos próximos dias. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.